Segundo este relatório, o FBI estaria escondendo informações, censurando dados do caso Ames relacionados a Donald Trump, literalmente ocultando o nome de Donald Trump nos documentos Ames. Dizem que isso é muito sério, porque então isso os envolve também. Donald Trump teria censurado o nome desse presidente dos Estados Unidos nos arquivos Jeffrey Epstein pelo próprio FBI, segundo revela um relatório exclusivo da Bloomberg. Esse meio de comunicação americano, aliás, um dos mais importantes, está muito envolvido com o tema financeiro. Diversas fontes mostram para esse meio de comunicação que o nome do presidente é o nome de Donald Trump. Junto com outras figuras públicas proeminentes, eles têm sido deliberadamente removidos dos documentos que estão em uma revisão interna. Aproximadamente 1.000 agentes do FBI. Eles têm recebido instruções específicas para marcar qualquer menção a Trump. Eles marcam, colocam e depois apagam. Isso é em uma série de documentos, em cerca de 100.000 documentos, de páginas de registros vinculados ao caso Weinstein. Essa operação de censura provocou reações bipartidárias em Washington, gerando novamente pressão sobre o Departamento de Justiça. Por quê? Eles vão querer apagar o nome do presidente? Se ele está envolvido, que seja analisado, visto, julgado e investigado. As autoridades justificam que certos materiais, bem, este aqui, são privados e que é preciso proteger as possíveis vítimas, etc, etc. No entanto, isso acaba sendo visto mais como uma influência política por parte dessa agência de investigação, que diz, não quero que meu chefão fique bravo, então deixa eu tirar isso, né? A censura reacende especulações nas redes sociais, mídia e em todo lugar, de que aqui se sabia algo a mais. Eu garanto que não sabia nada sobre o caso de Einstein, apesar de reconhecerem que ele era seu grande amigo e sócio nos negócios. Aliás, neste relatório se encerrava o debate sobre quem está encobrindo isso e até que nível de pessoas das mais altas esferas essa situação está chegando. Esse caso chama muita atenção, porque estão usando todo tipo de artimanha possível para eliminar as informações importantes. Fique atento a esse assunto. Ontem comentamos sobre uma base em Kamchatka que, após o tsunami, alguns submarinos poderiam ter sido afetados. Os terremotos na região continuam e também continuam as análises, a investigação sobre quais seriam os efeitos para a área. Agora já se sabe e está confirmado que uma base nuclear teria sido afetada. O tsunami teria atingido a península russa de Kamchatka após o forte terremoto de magnitude 8.8, tremendo o sinal. Com certeza vão relatar nesta investigação para, a partir de imagens de satélite Umbra Space, mostram danos evidentes, muito evidentes, na base nuclear russa, segundo o que relatam nesta península, onde está a base. E os submarinos nucleares classe Jason, que são essenciais para o poder naval russo no Pacífico e sua proximidade também com os Estados Unidos, afirmam que as ondas chegaram à base 15 minutos após o terremoto. O que levanta duas perguntas. Houve resistência estrutural? E quais foram os danos causados? Segundo o Dr. Zidane, Cussal alerta que qualquer deformação do cais levanta preocupações sobre operações futuras. Também tem sido afetados o que é o Porto Severo Kuliskaya, onde também foram registradas destruições de infraestrutura, o que mostra uma onda de até 5 metros na região. Apesar da magnitude, não foram registradas vítimas, mas parece que houve sim danos estruturais na base. Embora seja um assunto que ainda não foi reconhecido 100%. O que as imagens mostram e identificam é um rebocador trabalhando perto do cais. Isso sugere que grandes peças estão sendo movidas na área, o que provavelmente está causando os danos mencionados. Um comandante aposentado, Tom Sharps, comenta: se uma onda dobrou o cais, o que mais pode ter sido afetado? Insinuando que parte dos edifícios operados ou que operam para esta base militar teriam sido danificados. E se havia submarinos, eles também poderiam ter sido danificados. Afinal de contas, contra essa força da natureza é muito complicado estar preparado.
E se chegou tão rápido, em 15 minutos, provavelmente houve efeitos maiores do que se quis reconhecer. Esse é o ponto. Frequentemente não é que não exista dano, mas simplesmente não querem reconhecer esse tipo de prejuízo. Neste momento, está sendo relatado um novo desafio da Coreia do Norte em relação à China. De acordo com os relatos, os petroleiros norte-coreanos, incluídos na lista negra das Nações Unidas, têm transmitido suas localizações enquanto operam em águas chinesas. Isso, portanto, burla abertamente as sanções contra a transferência ilícita de energia do regime de Kim Jong-un. Isso não agradou, então, à China? Que eles não sejam cuidadosos na hora de fazer esses movimentos, digamos, ocultos, né? Pensando que, então, Coreia do Norte e China são parceiros. Mas também se pede, umas certas regras de não se mostrar, né? Ou seja, isso é feito nos bastidores pela China, para evitar problemas ao negociar com o Ocidente. Petroleiros norte-coreanos sancionados pela Organização das Nações Unidas foram detectados operando em águas da China. O meio especializado Coreia do Norte, PRO, revelou que 5 navios norte-coreanos entraram em águas chinesas em julho, 4 dos quais estão incluídos na lista negra da Organização das Nações Unidas. As embarcações foram rastreadas através do famoso sinal Sistema de Identificação Automática, que foi o que captaram, por isso o Marine Traffic e o Global Fishing Watch mostraram as rotas desses objetos, ou melhor, desses navios e embarcações, mostrando que havia uma aproximação às áreas onde está o petróleo para comprá-lo e depois transportá-lo. Segundo os dados, a própria Organização das Nações Unidas está permitindo importações limitadas de petróleo para a Coreia do Norte. As entregas estão excedendo o dobro do limite estabelecido. Segundo Neil Watts, especialista da Organização das Nações Unidas, afirmou que a China está seguindo a Rússia ao ignorar as sanções contra a Coreia do Norte. Eles estão burlando as sanções facilmente, sendo parceiros e amigos, ignorando-as por completo. É um assunto que vamos ver se terá alguma repercussão. Tem um assunto que me chama a atenção, que é esse enorme vulcão. É um vulcão que apareceu lá, é um vulcão conhecido, o Ogotov, lá na Ilha de Flores, na Indonésia. Gerou até raios elétricos. Então, às 8h48 da noite de ontem, na verdade, do dia de ontem, isso deveria ter sido ontem, entra em erupção. E uma erupção que gera uma fumarola de 10 quilômetros. Estamos falando, então, de uma fumarola tremenda, não é? Nesta área, nesta ilhota, teria ocorrido, mas aqui teria ocorrido a atividade mundial, certo? De acordo com o que relatam. Essa não é a primeira erupção do ano, mas sim a primeira de agosto. Se essa foi então em agosto, para eles já era agosto. Eles estão cerca de 15 horas adiantados, agora com certeza vão relatar nesta imagem. O que eles mostram é que o impulso eruptivo, por assim dizer, teria gerado uma fumarola bastante grande. O que eles relatam é que o atrito também dos materiais teria gerado esses relâmpagos por atrito, ele diz. Sexta-feira, 1º de agosto, às 8h48. Houve uma coluna de erupção de 10 quilômetros a partir da altura da cratera. Bem, a partir da cratera para cima, são observados relâmpagos devido ao atrito dos próprios materiais que vão caindo. Então, impressionante a força. A região do Pacífico está muito ativa, né? O vulcão de Uatu e as ilhas de Flores estão muito ativos. Continuaremos atentos a essa situação. Confiram esta imagem. O que estamos vendo não é real. Não no sentido de ser inteligência artificial, mas sim uma boneca hiperrealista. É que, mesmo olhando de perto, na parte de baixo tem o tubo, né? Ou seja, onde seria o pescoço, mas não tem pescoço. Ou seja, não é só uma boneca. É uma boneca hiperrealista. De plástico, totalmente, como vocês podem ver, o plástico estica, né? Mas a forma como estão fazendo as bonecas hoje em dia é impressionante, sinceramente. E para efeitos especiais, para fazer robôs, imaginem só, um robô, que loucura, né? A questão é que isso também chama minha atenção, essa capacidade. Vamos abordar outros temas e assuntos também importantes.